Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Nós vamos hoje conversar com a Maria João Parreira, que está aqui connosco. A Maria João está a fazer um doutoramento em Inovação Social para o Empreendedorismo Rural Jovem. Vamos ver o que é isto. Tem um bacharelato em Engenharia de Produção Animal, um mestrado em Comunicação de Ciência, uma licenciatura em Engenharia Agronómica, enfim, uma formação muito diversificada que vai dar uma ótima conversa, espero eu, Maria João. É verdade. Obrigado por estar Obrigada, connosco. Vasco. Esta formação muito variada tem também, como consequência, uma atividade muito variada, não é? Exatamente. Então, afinal, o que é que a Maria João faz? É uma pergunta muito interessante, porque quando nós estamos em várias interfaces, e como disse, em várias áreas disciplinares, em várias áreas científicas, muitas vezes parece que estamos na terra de ninguém. Mas depois, na prática, e à medida que vamos também estudando, investigando e, portanto, comunicando também com outros colegas das várias áreas, percebemos que, afinal, que precisamos realmente dessas interfaces, em especial quando estamos a lidar com vários problemas complexos, como nós estamos a assistir no presente. A vida hoje é complexa. Que, na verdade, sempre foi. Eu penso que fala-se muito da transformação, fala-se muito da transição e, na verdade, se nós olharmos para a nossa história da humanidade, sempre surgiram esses períodos de transição e transformação. No presente, e de acordo com o que nós sabemos, é uma questão de velocidade, uma questão de rapidez e depois as coisas vão se acumulando e é tudo muito mais rápido. E, portanto, eu estou num contexto de alta complexidade e de alta incerteza. E, portanto, penso que a minha experiência e a minha polivalência se enquadram perfeitamente no âmbito da ecologia humana que eu não escolhi por acaso. Sim. Sim. Então, e o que é isso da ecologia humana? É interessante. Já sei que dava uma conversa que nunca mais acabava, mas... Bem, como disse, eu fiz o curso de Comunicação de Ciência, mestrado, foi já há 8 anos, foi entre 2016 e 2018. Antes estive no ISCTE. Isto tem tudo uma sequência. Às vezes há um conceito na ciência que nós usamos muito que é a serendipidade. Exatamente. E eu, na minha vida, portanto, quer pessoal, mas mais a nível mesmo académico e em termos profissionais, eu penso que a serendipidade, eu sou um bom exemplo da serendipidade, sim, até é um conceito difícil de dizer, porque eu escolhi a ecologia humana de uma forma muito consciente. Parece que foi por acaso, mas não foi. E porquê? Porque eu, quando escolhi comunicação de ciência, na altura vacilei. Faço mestrado em Ecologia Humana, porque nós temos mestrado em Ecologia Humana e até na nova, na FCSH, e até é mais antiga, já tem portanto, tem quase 30 anos, não é? Mas na altura, como eu estava muito ligado ao Museu de Histórias Natural, às hortas pedagógicas, portanto, trabalhava nos Jardins Botânicos, que era o da Ajuda, que é o nosso primeiro, o mais antigo de Portugal, e outros, e, portanto, sentia muitas faltas de, portanto, competências da comunicação. Mais tarde, e que não foi há muito tempo, foi em 2021, no pós-pandemia, e há um detalhe importante, eu comecei a fazer investigação científica. Quando era mais nova, associava sempre a investigação científica a sítios fechados, laboratórios, também um pouco pela minha experiência, e eu nunca gostei, sinceramente, portanto, laboratórios. Sempre achei... Gosto imenso de cozinha, que é um laboratório de cozinhar, mas, por exemplo, laboratórios assim mais, mais científicos, nunca gostei muito. Sempre gostei mais de campo, não é? Trabalho de campo. Ciência cá para fora. A ciência cá para fora. E para mim, estar com as pessoas... É um portanto, laboratório, não é? Que eu chamo socioecológico, que tem a ver com a ecologia humana. E agora, respondendo à sua questão, a ecologia humana, para mim, e do que eu tenho estudado e investigado, eu penso que é uma área científica, interdisciplinar, mas, a meu ver, com grande potencial transdisciplinar, se nós compreendermos a ecologia humana como um espaço de operacionalização da ciência pós-normal. E aqui este conceito parece muito esotérico e não é.
há um artigo de 1994 que utiliza este conceito, a ciência pós-normal, e há um autor da ecologia humana que eu tenho-os conhecido pessoalmente. Isso também é importante, não só conhecer os nossos pares nos artigos científicos, mas depois conhecê-los pessoalmente e falar com eles pessoalmente, que é o que eu tenho feito e tem sido incrível. Sim. E, portanto, a ciência pós-normal, que é onde eu me posiciono, é quando estamos no quadrante de alta incerteza e de alta complexidade, como eu comecei a falar no início. É onde eu me posiciono. Eu não defendo essa atitude ou essa abordagem para todos os problemas, obviamente. Claro. Porque há problemas, eu sou técnica, eu também tenho uma abordagem técnica. Há problemas que uma pessoa tem que resolver, e que não há grande incerteza nem há grande complexidade, não vamos precisar de estar nessa abordagem da ciência pós-normal. Mas para mim a ecologia humana é essa abordagem da ciência pós-normal, no sentido em que nós integramos as variáveis sociais e as variáveis ecológicas numa abordagem que é a abordagem socioecológica, que é outro conceito, que todos nós falamos também na ciência, como falamos da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, portanto são muitos conceitos. Sim. Para terminar, porque eu acho que isto acho que pode ser interessante para nós, para a nossa conversa, não sei, depois quem sabe é o Vasco. Quem sabe é o Vasco. Eu quando falo da ciência pós-normal, é exatamente pela capacidade, pelo potencial de nós conseguirmos fazer a integração a vários níveis. E aqui já estou a entrar na área da abordagem socioecológica, que é uma integração conceptual. E o Vasco começou por me perguntar o que é que quer dizer ecologia humana. Não sei se me vai perguntar o que é inovação social, é o mais provável. mas a integração, portanto, conceptual é muito importante. A integração, eu vejo isto um bocadinho por camadas, tipo casca de cebola. A integração conceptual, seguida da integração disciplinar, e aqui sabemos que isto é tudo muito incómodo, e depois temos a integração metodológica, para conseguirmos ter uma integração funcional, que é o que eu chamo depois da funcionalidade dos sistemas socioecológicos. Eu, com base no que ando a estudar, portanto, não é de toda a minha opinião. Sim. Mas sente-se à vontade e sente-se bem. Isso, eu noto que há uma ânsia, uma vontade de saber sempre mais, e saber não é só sobre uma matéria, é um saber mais amplo, não é? Aliás, a sua atividade também, eu tinha aqui, já esteve, ainda está se calhar, na indústria farmacêutica. Não estou de todo. Mas já esteve? Já estive. Pois. Comecei por aí, na área da saúde animal. Depois, serviços agrícolas. Sim. Marketing de produtos orgânicos. Isso foi exatamente quando fui uma jovem empreendedora. Sim, então já vamos falar desse empreendedorismo. A regulação e a investigação científica, portanto, mas em cada uma destas fases, digamos, recolhe com certeza experiência, de certeza absoluta, que é útil para o caminho que faz, não é? Para o percurso. Sem dúvida. Isso faz-me lembrar aquela história antiga, agora quando falou de várias coisas do ouriço e da raposa, não sei, é um conto antigo, agora não me lembro do autor, que dizia que o ouriço sabe uma coisa e a raposa sabe várias coisas. E eu sinto-me mais como uma raposa, sei muitas coisas, mas mais genéricas, não é? Mas consigo também... Mas procura a integração, não é? Exatamente. E também, cá está, dependendo desse contexto onde eu estou, se não há uma grande complexidade ou uma grande incerteza, eu também consigo ser ouriço. Sim. Porque já tive a experiência. Exatamente. Esta história do ouriço e da raposa, eu agora não me estou a lembrar do autor, mas é um conto na área da ciência, foi um cientista também, e que é muito usado por artistas e por cientistas, e eu agora não me estou a lembrar do nome do autor. Mas, e é curioso. E foi o que eu disse no início. E também me faz lembrar uma outra expressão, que é uma expressão um bocadinho estranha, que nós temos, que é cada macaco no seu galho. Sim. Ou quando se tocam vários instrumentos, não se toca nenhum. Bem. Sim. E que eu me consigo identificar nos dois. Ou não. Cá está. Isto tem a ver com o ouriço e a raposa, que é, dependendo desse contexto, quando nós queremos trabalhar vários problemas que são realmente complexos, problemas das desigualdades sociais, problemas das alterações climáticas, problemas dos sistemas alimentares mais sustentáveis, problemas dos jovens conseguirem realmente ter casa, conseguirem ter dignidade, conseguirem ter... todos esses problemas complexos, aí vamos precisar realmente, se calhar, se cada macaco ficar no seu galho, possivelmente vamos ter dificuldades em
Ou seja, isto que eu quero dizer é porque na prática, por mais, e nós temos excelentes projetos, temos excelentes exemplos de que já trabalhamos em equipas multidisciplinares, e é verdade. Temos centenas de vários projetos de inovação social e de empreendedorismo, e é fantástico, mas na verdade não são suficientes. Cá está. Precisamos de integrar depois as várias coisas porque ao fim e ao cabo é cada macaco no seu galho, mas podem ser galhos da mesma árvore, não é? Exatamente. Acho que é uma boa imagem. O Vasco, não é? Fantástico. Disse melhor do que eu disse, sem dúvida. É isso mesmo. Mas a Maria João Parreira está... o foco da sua investigação, qual é que é, concretamente neste momento? Lá está, é a integração também, não é, das ciências agrárias e das ciências sociais, não é? É um bocado fazer esta ponto. Como é que consegue isso? Qual é o caminho que está a trilhar? O que eu falei das integrações, aqueles espaços que eu até falei da cebola, é exatamente isso. Eu foco-me na inovação social. Que é a inovação social estuda o quê? O relacionamento entre as pessoas? Ou isto é demasiado simplista? É uma base sociológica, diria, com base... e é curioso, portanto, no caso da ecologia humana, eu não disse, mas nós cá em Portugal, ela tem base na sociologia. Sim. E, portanto, tem toda a lógica, quando o Vasco diz isso, das relações sociais. Sim. Há vários autores, não é, da sociologia, Durkheim, ou o Parque, da Escola de Chicago e outros, em que a unidade de análise são as relações sociais. E, portanto, isso é interessante. Mas há outras abordagens? Há centenas de definições de inovação social. E quando nós vamos trabalhar e investigar um conceito, temos que nos saber posicionar, não é? Sim. E eu posiciono-me e uso um dos conceitos que eu uso é a capacidade, esta noção de capacidade é muito importante, sociopolítica da sociedade inovar. Portanto, logo aqui há uma visão coletiva. Sim. Depois, e isto é de um autor que estuda, especialista em inovação social. Já há anos, é um geógrafo belga, Moller, e tem outros coautores. E também uso uma outra definição de inovação social de Bettina Bock, que é uma especialista na área do desenvolvimento rural, inovação social, que é onde eu me posiciono. Porquê? Porque eu foco-me na inovação social em contexto rural. E aqui é o outro conceito. E o grande desafio... nós, quando fazemos investigação científica, não é? O método científico é muito importante, obviamente. Claro. Não é de toda a nossa opinião, não é de todo aquilo que nós achamos. Há um método, pronto. E é sempre com base à luz do que nós conhecemos, com base nos vários trabalhos que existem, não é? Sim, sim. É por isso que nós depois temos que ler e ter as referências, as nossas referências. E, portanto... Para responder à sua pergunta, eu acho que é importante falar nisto. As questões de investigação que eu faço têm muito a ver com aquilo que eu, com a minha experiência, quer como ouriço, quer como raposa, porque quando nós falamos da sustentabilidade, que é o nosso farol de todos, eu quero acreditar que o nosso farol é a sustentabilidade. A Agenda 2030, pelo menos, é uma agenda internacional, não só da Europa. Nós estamos na Europa, mas a Europa não vive isolada e cada vez sabemos que os desafios são muitos, não é? Os geopolíticos, nem vou entrar, mas a minha abordagem é muito por aí, a geopolítica também. Eu não sou de todo das ciências políticas, eu não sou geógrafa, mas eu tenho uma formação base técnica muito, muito polivalente por si só também. A agronomia só por si fala, não é? Claro. A zootecnia é mais técnica até, mas a agronomia por si fala. As ciências informáticas e empresariais também me ajudaram aqui a pôr algumas peças no puzzle. E claro que a comunicação de ciência. Eu estou a dizer isto porquê? Porque nós, como investigadores, apesar de seguirmos o método científico, a nossa identidade, a nossa experiência e eu aqui é a minha experiência, tem sempre algum posicionamento, porque a nossa experiência também nos faz perguntar de modo diferente. Sim, sim. E, portanto, a minha questão de investigação geral, respondendo à sua questão, é: como é que é sempre coletivo, isto não é uma visão individualista. Para individualista já basta os vários desafios que temos e, portanto, como é que nós conseguimos medir, e aqui entra a visão da engenheira, porque todos nós dizemos, se queremos gerir, temos que medir.
Sim. Mas depois isto parece é uma pescadinha de rabo na boca, porque se não medimos, não gerimos. Ou então andamos a gerir coisas que nem sabemos medir. Sim, claro. Como é que vamos gerir e, portanto, medir a capacidade local de um dado território de inovação social? Mas para quê? Para que os jovens consigam empreender as suas ideias, os seus modelos de negócio inovadores, que não têm que estar só relacionados à área da agricultura ou à área da floresta. Podem até criar outras interações, outras integrações com outras áreas e outros setores de atividade. E aqui entra uma política que é o foco, não é uma figura legal, que foi criada por DL, Decreto-Lei, que é onde eu me posiciono. Portanto, para mim, inovação social é a capacidade sociopolítica de inovar de modo coletivo. É um processo, de acordo com a BOC, portanto, Bettina Bock, é um processo, é uma prática, este conceito de prática é muito importante, uma prática de responsabilidade social, coletiva, e também pode ser visto como uma fonte, um meio para ter impactos, os chamados impactos, que nós também queremos muito medir impactos. E que são muito importantes e que temos que os saber medir, não é? Claro. Tocou aí nesse aspecto da responsabilidade social, que é algo também que a mim me diz muito, porque a responsabilidade social não é só de cada uma das pessoas, há a responsabilidade social das organizações também, não é? E portanto, quando falamos de organizações, falamos de entidades públicas ou privadas, empresas, tudo isso, não é? Não estarem ali só para executar aquela sua função isoladamente, mais uma vez a integração com a sociedade, não é? Foca-se nas regiões rurais, não é? Como disse, mas isso tem um contributo também para uma coesão territorial, para não haver a diferença, não haver um abismo, um fosso entre o litoral e o interior, não é? Como é que se consegue isso? É um grande desafio, como calcula, como todos nós sabemos, mas é precisamente aí que eu me posiciono também, não é? Na tese de doutoramento, Sim. Porque eu disse no início, estou a lidar com alta complexidade e alta incerteza. E com base nas referências e no que eu estudo, não é? E quero continuar a estudar, porque eu penso que há muitas lacunas para preencher, nomeadamente num problema que eu considero muito grave, que é o problema da panaceia. Sim. Pronto. Nós conhecemos este conceito, é outro conceito da panaceia, e o problema da panaceia é explorado por vários autores, nomeadamente por Ostrom, que é uma das maiores referências para mim na área da abordagem socioecológica, em que nós temos as políticas para o rural e depois temos as políticas para o urbano. E isto é uma longa história, portanto, ficávamos aqui horas a falar, Sim. E eu... Não vou dizer que sou especialista, mas já estudei. É o que está a estudar, é a sua área. E tenho estudado esse contexto, porque eu, como disse, comecei a fazer investigação científica no ano de 2019, no INIAV, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, não é? Que é uma referência do Estado, Laboratório do Estado, onde eu realmente tive a sorte de aprender com pessoas, com investigadores séniores e que já estudam estes temas há anos, há décadas, não é? Portugueses e também tenho conhecido outros internacionais, e esta tese está referenciada na Comissão Europeia também. Ou seja, eu comecei desde o início a falar da tese, deste problema da inovação, sempre nas lacunas que eu identifiquei na literatura, porque eu já disse que nós somos pioneiros em Portugal. Sim. Somos pioneiros em Portugal na área, somos uma referência na área da inovação social, e ainda bem que o somos. Sim. Somos uma referência. Portugal tem grandes capacidades também. Agora, no contexto rural, no contexto dos jovens e no contexto específico de que esta tese trabalha, eu penso é um contributo que também se espera dar para o muito que já tem sido feito. Sim, claro. Nós temos PT e Inovação Social desde 2014. Portanto, e há muito trabalho feito. Já houve uma renovação. Neste momento temos PT e Inovação Social 2030. Toda a gente conhece, não é? Portanto, com as mudanças e os quadros e os fundos, não é? E os fundos que existem também se vão adaptando. Neste momento temos vários instrumentos do PT Inovação Social 2030 e existem vários instrumentos de financiamento, por exemplo, para quem quiser realmente. Agora, há desafios e eu também sou crítica e é importante que sejamos críticos. Sou crítica, mas sou crítica para contribuir, não é crítica para deitar abaixo. Claro, são coisas diferentes. Sim. Mas
Portanto, Portugal é uma referência, sim senhor, isso é uma boa notícia. A nível europeu, e já disse que a sua tese está referenciada também na Comissão, e a nível de outros países da União Europeia, há também tem contactos com outras iniciativas semelhantes, com outros centros de investigação? Tenho tido desde o início, como eu disse, comecei logo até antes, foi no ano de 2022, porque faço parte das redes. Por exemplo, agora no final deste mês vou até Praga, já recebi os bilhetes de uma rede de inovação da agricultura, o Ape Agri, e também faço parte do Pacto Rural, dos grupos de trabalho, portanto... É importante haver esta diversidade e estas interações, porque ter só diversidade, quando nós falamos da comunicação entre diferentes atores de várias áreas, isso já existe há muito tempo. Nós temos equipas excelentes, nós temos cientistas excelentes, nós temos investigadores não só em Portugal, mas na Europa. Nós sabemos disso. Agora, e aqui entra o tal problema da panaceia, porque isto é profundo e complexo, e estar agora aqui a fazer grandes dissertações também não é o objetivo, isto é uma conversa, mas no caso da panaceia, e é aí que a ecologia humana, e eu vejo o grande potencial da ecologia humana, porque todo o desenho, como eu disse, o meu posicionamento, a minha identidade como pessoa, como profissional, como académica, eu não sou cientista, mas sou investigadora, já sinto essa identidade, não é? E gosto muito, e estou muito surpreendida com os resultados da minha investigação, e eu penso, mas como é que isto é realmente possível? A capacidade de nos surpreendermos. A capacidade de me surpreender, eu estou a adorar, porque eu estou a olhar para os resultados e estou a dizer, mas como é que é possível? Realmente, eu nunca pensei que isto ia... E há momentos de medo, eu confesso, eu há um ano estava cheio de medo, em março, mais ou menos, porque não sabia o que é que ia acontecer. E nós às vezes queremos controlar, sem querer, não é? A gente quer controlar, e agora o que é que eu vou fazer? E no meu caso foi muito importante estar sempre desde o início e, portanto, partilhar sempre as ideias. Até há colegas que me dizem, mas tu não tens medo de estar sempre a dizer o que é que vais fazer e a partilhar? E aqui é que eu acho que a inovação social também é uma diferenciação. Porque a inovação social, portanto, de acordo com alguns autores também que eu li, pode ser uma inovação nas relações sociais. Sim. E dentro das relações sociais, isto é o que me interessa mais, são as micro-relações. Eu diria até nano, mas aí já estamos a entrar nas micro-relações. E quando se fala das micro-relações, é porque nós temos já, como eu estava a dizer, muitas entidades, instituições, como falou, a organização coletiva, mas falta... E agora é um outro conceito de uma política ecóloga, da ecologia política, Francis Cleaver, que usa um conceito do bricolagem institucional. Isso é interessante. É o bricolagem institucional que desde o início eu portanto, partilhei esse conceito, logo em 2022, no âmbito da tese na relação entre inovação social e o jovem empreendedor rural. Pronto, porque disse ao contrário, mas é interessante, por exemplo. Jovem empreendedor rural. Logo aqui tem 3 conceitos. Sim. Todos eles também políticos. Não só académicos, políticos, sociais. Jovem. Depois tem empresário ou empreendedor. E depois tem rural. Todos eles são conceitos altamente complexos e que precisam de ser compreendidos em cada... E, portanto, aqui jovem, eu uso aquilo que está definido por DL entre os 18 e os 40 anos. Sim. Depois nós podemos discutir muito o que é ser um jovem de 18 e um jovem de 40. Mas é uma referência. É uma referência. Mas eu imagino que vá também fazer muito trabalho às zonas rurais, não é? Claro, obviamente. Sim. Porque é mesmo isso é disso que se trata. E no contacto local, como é que é recebida esta abordagem da transdisciplinaridade porque pessoas que estão habituadas àquele seu mundo pequenino ali, não é? Como é que são despertas para uma realidade em que eles têm a tal transdisciplinaridade e têm as relações e com outros e com outras instituições? Como é que é recebida, digamos assim? Eu tenho sido recebida muito, muito bem, até portanto, como eu digo, estou muito surpreendida. Eu estava com medo há um ano, porque eu não sabia o que é que ia dar. Sim. Eu nunca tinha feito análises temáticas de entrevistas, eu fiz análise temática de 46 entrevistas, cada entrevista cerca de 1h30, algumas 2.
eu comecei por fazer a análise manual, tudo à mão, e percebi que rapidamente tinha que usar um software, porque Sim. aquilo foi realmente, mas é uma aprendizagem muito interessante. Estamos a falar de mais de 6.000 segmentos de fala codificados. Sim. Estamos a falar de 1.000 páginas, mais ou menos, todas codificadas, uma coisa que eu nunca tinha feito e que fiz, mas é para isso que serve também fazer um doutoramento, não é? Porque a pessoa está com hands-on, portanto, mãos na massa, e eu sabia que isto é complexo. Eu criei um sistema de códigos, uma árvore de códigos, já que estamos a falar em árvores, uma árvore de códigos de 6 códigos principais. Ora bem, então, no meio destas conversas todas e destes grandes conceitos da inovação social, eu portanto, fiz essas entrevistas a jovens, que é o meu público-alvo, entre os 18 e os 40 anos. A média de idades que eu entrevistei era 33, mais ou menos, mas cerca de metade dos 14 jovens que eu entrevistei tinham menos de 30 anos. Isto é interessante. E também entrevistei entidades do governo ou das iniciativas governamentais nestes âmbitos. Entrevistei várias associações de desenvolvimento local, algumas com capilaridade territorial, o que é importante, porque eu estou com foco no nosso Portugal, não é? Portanto, continental, não é? As ilhas nesta fase ainda não estão incluídas, por várias razões, não é? Pela autonomia que têm. E de norte a sul? Tudo, as NUT 2, as regiões, portanto, eu fiz as entrevistas antes de 2024, porque em janeiro de 2024 houve uma alteração a nível das estatísticas, portanto, mas isto foi tudo antes de 2024, foram as 5 NUTs 2. Não dá para explicar tudo, mas eu criei esse sistema para operacionalizar o conceito de inovação social na visão da ecologia humana. Isto tudo depois tem as bases teóricas, houve muito trabalho teórico por trás, que vai ser publicado, alguns já foi, mas vai ser mais publicado, para as pessoas perceberem que isto nasceu de um trabalho bastante minucioso e artesanal. E por ser artesanal, eu não tenho medo de partilhar. Porque se copiarem, eu fico muito feliz. Exatamente, pode ser multiplicado. Porque a ideia é essa, a ideia é mesmo depois ser replicada. É isso que eu digo aos meus colegas, eu não tenho medo de partilhar. Quando nós fazemos um trabalho assim artesanal e muito lapidado, porque é um doutoramento, isto não vai mudar o mundo, mas é um contributo, com certeza, que pode ajudar depois nós, de modo coletivo, realmente conseguirmos atingir esses objetivos comuns. Maria João, há pouco falou do empreendedorismo. E como é que é a sua experiência de empreendedorismo? Porque é que se lembrou de fazer, não sei, constituir mesmo alguma empresa? Não, foi em nome individual, foi a Recibos Verdes na altura. Certo, mas uma atividade. E o que é que foi? O que é que foi essa atividade? E em que é que isso, e o que é que tem a ver com o resto que temos estado a falar? Sim, eu sempre fui curiosa, é verdade, e sempre gostei também de observar e de tentar perceber outras pessoas que tinham modos de vida diferentes e algumas, no caso dos meus pais, por exemplo, ou da minha família, não sentia que fossem... Pronto, tinham várias experiências, mas alguns com experiência empreendedora, é verdade, mas noutros contextos. Mas com colegas, por exemplo, na Agrária de Beja, ainda hoje tenho contactos com alguns, eu posso dar vários exemplos, não vou dar, porque depois dou de um e não dou dos outros, mas sempre senti, e portanto, desde aí que esse bichinho do empreendedorismo, que eu sempre senti que eu também queria, portanto, gostava de desenvolver ou uma marca, lembro-me que também, portanto, lá aos 20 e tal anos passei essa fase. Em especial, na altura, quando estive na indústria farmacêutica, a que gostei, confesso, na área comercial, mas depois foi muito violento para mim. E eu percebi que não era, portanto, essa área que eu queria seguir, a área comercial, se bem que foi uma grande aprendizagem, sem dúvida. E também bebi muito dessa área comercial, o marketing, a comunicação, orgânicos, não era? porque eu fazia aquilo que se chama, portanto, e que ainda está atual, não é? Tive colegas meus que até seguiram não só a zootecnia, mas depois fizeram veterinária, e alguns ou seguiram ou não, mas iam muito para a propaganda médica, não é? Sim.
E no fundo era isso que eu fazia. Eu era delegada de informação veterinária, não era? Portanto, tinha a área técnica, tinha que estudar as bulas, etc., Claro. que era a parte que eu gostava mais, mas depois tinha a parte, portanto, da engenharia, que era a área financeira, que era aquela que eu temia quando tinha reuniões com o chefe da área financeira, mas também foi muito útil. E depois tinha a parte da comunicação, ao fim e ao E a cabo, parte não é? da comunicação. Mas isto para dizer que depois, mais tarde, quando eu fui empreendedora, agora, depois de estudar, e também já, portanto, assim, penso que fui empreendedora mais por necessidade do que propriamente por oportunidade, que também são conceitos do empreendedorismo, que já vêm. Hoje em dia já temos imensos conceitos e temos os ecossistemas de inovação, os ecossistemas de empreendedorismo, os ecossistemas, etc. E portanto, mas foi uma experiência riquíssima, tenho a dizer. Eu fiz é um chamado, portanto, microcrédito na Santa Casa da Misericórdia, que eu até brincava. Há uma expressão, isto não é a Santa Casa da Misericórdia, mas no meu caso até deu jeito, foi a Santa Casa da Misericórdia, que é uma referência também, não é? Sim. E na inovação social é importante que se diga que muitas entidades, IPSS, fundações da economia social, solidária, fundações estão muito ligadas à inovação social, se bem que a inovação social pode ser desenvolvida por várias entidades, mas essas são sempre aquelas que... Porque há muitas vertentes, ao fim Há ao muitas cabo, vertentes, sim. E foi aí que fiz esse, portanto, microcrédito. Eu penso que o processo foi excelente, gostei muito de conhecer as pessoas, foram todas excelentes, mas depois, na verdade... esse processo e a comunicação com os bancos, eu tive que fazer plano de negócios, fiz isso tudo sozinha, não é? Portanto, porque depois esse suporte ou essa capacitação já não era tão, pelo menos isto foi há mais de 15 anos, não é? Sim. Mas eu filo sozinha e depois percebi anos mais tarde que realmente poderia ter feito muito melhor ou que fui otimista demais. Sim. Então, mas foi uma experiência incrível e foi um projeto muito interessante, durou 2 anos e meio. Posso dizer que fui contactada até surpreendentemente pelo navio da Greenpeace, não me lembro agora aquele quebra-gelo, não me lembro. Sim. Enviaram uma lista enorme que eu entrei em pânico. Nós conhecemos o seu projeto, porque eu não tinha site na altura, tinha, portanto, Blogspot. E eles conheceram, não sei como, e queriam uma encomenda de quilos de, sei lá, de carne, quilos de farinha, quilos... Eu disse, mas isto é uma micro... isto eu não consigo fornecer-vos. E eles disseram, mas nós gostamos muito do seu conceito. Chamava-se EcoZen, a loja. Era uma mercearia de vários produtos, em que a ideia era fazer a ponte entre os agricultores da agricultura biológica, nós, os portugueses, e, portanto, rural, com o urbano. No fundo, nada é por acaso. Eu agora estou a criar essas pontes, mas noutro contexto, não é? Num contexto mais académico. E essas ligações que podiam estar escondidas vêm ao de cima com a sua investigação, não é? Exato. E eu fiz muitos contactos na altura, não é? Na Agrobio, ainda hoje é um contacto, é uma referência. Com a Herdade do Freixo do Meio, que foi uma escola para mim, eu ia muito. Aliás, foi isso que me salvou, porque eu disse a eles, desculpem, mas eu não tenho nada para vos fornecer. E eles, não, Maria João, mas nós queremos alguma coisa, nem que seja a carne, que eles queriam carne biológica. E eu, ok. E eu, de repente, lembrei-me, vou falar com o Alfredo, da Herdade do Freixo do Meio, e foi o Alfredo que me salvou. E eu lembro-me de ir com as covetes, com a carne, levar... Não me lembro do nome agora desse navio, portanto, quebra-gelo. Sim, senhor. Uma outra atividade, agora estamos quase a terminar e vamos pegar aqui num livro que eu tenho aqui, enfim, quem está a ver o vídeo consegue ver, A Aventura da Abelha Juju num Pomar de Catos, que foi um livro que a Maria João escreveu há uns 4 anos, talvez, né? 3, 4 anos, acho que é de 2021, não é? Mas eu escrevia há mais, escrevia em 2017. Sim. E ficou na gaveta, pá, uns 3, 4 anos. E a que propósito é que aparece um livro, uma escrita de um livro? Eu sempre gostei de escrever, na verdade, sim. Sempre gostei de escrever. A minha mãe também gosta imenso de escrever, se calhar foi influenciada. Ela escrevia muito na máquina de escrever. Sim. E eu lembro-me. E este livro é para quem? Qual é o público-alvo, digamos assim? São crianças dos 6 aos 10 e as famílias, obviamente, porque há crianças entre os 6 e os 8. Eu escrevi porquê? Ora, eu em 2001 tive uma experiência interessante também entre 2001 e 2005, que foi quando estive no ISA a estudar engenharia agrónoma. Aí já fui estudante trabalhadora, não é? Sim. E estive numa escola básica. E tive a sorte de ter uma turma desde os 6 anos até aos 10, que eu segui na área de tempos livres.
e onde eu tentei, portanto, já na altura, também fazer o que nós chamamos da educação agroambiental e estes problemas todos ligados à conservação da biodiversidade e aos desafios todos que nós assistimos, não é? Dos nossos limites planetários e dos vários desafios complexos que temos. E essa experiência marcou muito, porque não só a nível social, porque eram crianças de vários níveis. Eu cheguei a ficar com a polícia segura até às 10 da noite, à espera que os pais viessem buscar as crianças. Foi uma aprendizagem dura, mas por outro lado também me deu capacidade para depois, portanto, perceber algumas coisas que nós às vezes como cidadãos achamos, ou como cidadãs, não percebemos, mas depois se realmente conhecermos os contextos. Pois. E portanto foi isso, esses 4 anos. Mais tarde, eu fiquei sempre com as referências das crianças, que eu adoro lidar com crianças também. Ainda tenho a sorte de ser uma criança também, de manter essa alegria da criança, que eu acho que todos nós, como adultos, também acho que é algo muito relevante, mesmo quando fazemos investigação científica, é muito útil para a nossa sanidade e para a nossa capacidade mental, etc. E eu escrevi esse livro muito inspirada nesses 4 anos, nessa escola. E qual é a mensagem que este livro traz? É a lição do coelho sabichão. Sim. Convém ir atualizando, nunca se sabe tudo de uma só vez. É como ir pedalando com graça e fluidez. Muito bem, esta frase que está aqui na contracapa. É o insight, é um insight. É, exatamente. E entretanto, sei que já há para aí um outro livro a ser preparado, não é? Já. É dentro da mesma linha ou é uma coisa completamente diferente? Ainda é assim dentro desta linha. Eu quero falar do problema das alterações climáticas, mas de um modo indireto, através dos ruminantes, nomeadamente das vacas, dos bovinos, ao falar da ruminação desse processo. Mas de um modo leve, divertido, mais poético. Por acaso desta vez é um bocadinho mais poético, sim. E o público-alvo também, o público juvenil ou infantil? Sim, mas são sempre as famílias também, portanto, assim, não é juvenil, diria mesmo, sim, mais entre os 6, sim, mais infantil. Muito bem, nós estamos mesmo a terminar. Aqui num minuto vamos recuar uns tempos e pegar no seu trabalho final de licenciatura, que é um sistema de iluminação artificial numa estufa de roseiras. O que é isto? Eu adorei, incrível. Bem, isso tem uma longa história. Também agora não posso contar a história toda, mas... porque eu estava no ISA, na área animal, mas eu confesso que fiquei muito desiludida com a área animal. E então fui empreendedora. Sim, lá está, empreendedorismo. Lá está, portanto, já vem de longe. E fui falar com um professor da área da engenharia florestal, se não estou a erro agora, que foi fantástico, o professor Jorge Menezes, salvo erro, que foi o meu orientador. Porquê? Porque eu sempre gostei de luzes, não sei explicar isto, mas sempre gostei. Quando estava, sempre gostei de luzes, sempre achei que as luzes, mesmo nos concertos de música, ou nas discotecas, ou nos bares, as luzes sempre davam aquele ar mais intimista, ou que a luz tem o poder de criar. E sempre gostei muito também do espectro eletromagnético. Sempre adorei, quando estudei, daquela dualidade corpúsculo, não é? Da onda corpúsculo, da partícula. Ondas. Adorei estudar essa parte e possivelmente se tivesse estudado mais poderia ser uma cientista de física, mas não fui, ainda bem que não fui, mas adorei estudar essa parte e portanto na altura, e depois tive uma cadeira de condicionamento ambiental, foi a minha melhor nota no ISA, eu adorei, em que, por exemplo, nós temos vacas, temos ovelhas. Portanto, não nos esquecendo que a minha área base é a zootecnia. Sim. Como é que vamos construir casas para ovelhas, para vacas, para galinhas, por aí fora? Isto pensando sempre no bem-estar animal, obviamente. Claro. Temos que calcular, dimensionar a espessura das paredes, as janelas, que são mais abertas ou menos, a iluminação natural, a iluminação artificial. E eu adorei as aulas de iluminação artificial. E eu disse, uau, isto é fantástico. Então fui falar com o professor. Não foi na área animal, mas foi na área vegetal. Foi com roseiras. Ou seja, as luzes, o espectro do visível, não é? E o tipo de lâmpadas foi com a Philips. A Philips também é uma excelência, não é? Nessa área. Sim.
e fui muito bem acompanhada e adorei e aprendi imenso. Usei, na altura, software Calculux. É o Calculux, em que, de acordo com as necessidades da cultura, neste caso as roseiras, nós cá em Portugal não temos falta de luz, não é? Mas imagino que há uma catástrofe, até pode dar jeito para quem quer produzir em termos económicos, e aqui entra o chamado racional económico ou financeiro, que é necessário também, obviamente. Claro. E digo, foi uma experiência incrível e foi um fugir um bocadinho à área animal que eu, confesso, fiquei muito desiludida no ISA, mas se calhar está melhor agora, isto já foi há muitos anos atrás. Sim, claro. Mas foi muito bom e foi uma experiência interessante. E as roseiras davam-se melhor porque cresciam mais? É assim, esta tese ou esta dissertação... Estamos a falar da fotossíntese, não é? Sim. A luz e o espectro vai influenciar e a duração ou o fotoperíodo, não é só nas plantas, nas galinhas, por exemplo, na postura dos ovos também. Eu fui excelente aluna à avicultura, por exemplo, mas depois fiz um estágio em avicultura e disse, olha, é isto que eu não quero fazer. Aliás, é importante também sabermos o que é que não Aliás, queremos. eu penso que o meu percurso foi muito por aí. Eu fui eliminando aquilo que eu achava que não era e fui escolhendo o que eu queria. E eu agora sinto-me mais confortável, realmente. Muito bem. Mas essa tese foi interessante. Tese não, foi um trabalho. Exato. Muito bem, Maria João Parreira, muito obrigado por ter vindo aqui e obrigado por esta conversa no ScienceCast, este podcast de ciência que fica disponível nas plataformas de podcasts e fica disponível também, como é evidente, o vídeo, a parte de vídeo no YouTube, no canal do YouTube. Muito obrigado também por estar connosco e até para a semana.